Aí, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu estou aqui na cidade de Williamstown, no Kentucky, conhecendo essa obra monumental que é a Arca de Noé. Rapaz, que doideira! Uma réplica que foi construída toda em madeira, nas dimensões que estão na Bíblia. Ei, pastor Gilead, homem de Deus. Que a ideia que dá é que a arca, eles tinham todo um compartimento onde guardava líquidos e as ferramentas para manutenção da arca, né? E aqui seriam as gaiolas onde ficavam os animais menores, roedores, anfíbios. A família in all directions, even backwards. My wife, she likes that tall, long-necked brown and white animal. Todo marceneiro é forte. Então, meus irmãos, foi uma experiência maravilhosa conhecer aqui a Arca de Noé, juntamente com meu querido amigo, pastor Gilead, pastor da Assembleia de Deus em Columbus, Ohio, e seus obreiros auxiliares aqui, ó. E para finalizar, nós vamos tomar um café. Com o que, pastor? sem açúcar. Sem açúcar, isso aí. E nós vamos conhecer os animais aqui dentro da arca. Deixa eu ver aqui. Eita! É importante então observar que essa perícope deve ser analisada com o seu contexto imediato e também à luz da palavra profética, de acordo com o contexto imediato e de acordo com a palavra profética como um todo. Quando eu falo de palavra profética, eu estou me referindo mais precisamente aos livros proféticos, tanto o livro de Apocalipse no Novo Testamento, como também os livros veterotestamentários, sobretudo Daniel, Ezequiel, porções de Isaías e Malaquias e outros profetas também, você vai encontrar na palavra profética. Você sabe que mais de um quarto da Bíblia é palavra profética. Então, quando nós falamos de palavra profética, tem a ver com esse gênero que está presente na Bíblia, o gênero profético, que muitas vezes também pode ser chamado de gênero apocalíptico profético, quando nós consideramos, sobretudo, aqueles livros que têm características apocalípticas, como o próprio livro de Apocalipse, mas também Daniel, boa parte de Daniel, na verdade. O sermão profético de Jesus, por exemplo, é considerado um gênero apocalíptico profético. Não vá confundir com o gênero apocalíptico simplesmente, que aí no caso você está falando de livros que são considerados até apócrifos, que surgiram ali entre os 2 séculos antes de Cristo e os 2 séculos depois de Cristo, um período de 400 anos, são os livros apocalípticos, ou seja, o apocaliptismo, que tem visões, que tem características bem particulares, mas não tem o selo da inspiração divina, como é o caso de Apocalipse e outros livros veterotestamentários que eu mencionei. Pois bem, no caso de Mateus 25, que forma parte desse gênero apocalíptico, você tem, a partir do versículo 31, o que nós chamamos de julgamento dos gentios. Então eu coloquei aí tópicos para você entender, você que tem o nosso roteiro. Primeiro, quem participará desse julgamento? Jesus explica muito bem, dizendo que quando ele, que será o justo juiz, vier em poder e grande glória, assim começa Mateus 25, versículo 31, ele vai separar as nações, como pastora aparta as ovelhas dos bodes. Então você tem aí nações, ou povos, ou grupos de pessoas que serão comparados a ovelhas, que estarão à direita do justo juiz, e grupos que são comparados a bodes, que estarão à esquerda do justo juiz. Para explicar de maneira geral, aqueles que são chamados de bodes
são aqueles que farão bem aos irmãos. Os irmãos aí, nesta passagem, é o povo israelita, o remanescente israelita. Então aqueles são chamados de irmãos. Então, identificando aí os personagens desse julgamento, os irmãos são Israel, aqueles que estão à direita do Senhor, as ovelhas, são pessoas dentre as nações, ou representantes das nações, que terão feito bem a Israel até aquele julgamento, e aqueles que estão à esquerda, os bodes, são aqueles que terão se aliado ao anticristo para fazer mal a Israel. Então, por isso que eu coloquei aí no roteiro que os representantes de todas as nações, isto é, como diz Zacarias capítulo 14, versículo 16, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, pois muitos sequer tomarão parte da ofensiva do anticristo contra Israel. Então é isso que precisa ser observado, porque esse julgamento, mais precisamente, é um julgamento pós-guerra. É um julgamento ali considerando os sobreviventes da Batalha do Armagedon. Porque aqueles que serão mortos da Batalha do Armagedon, claro, são aqueles que vão estar no combate diretamente naquele momento, ao lado do anticristo, mas por trás dele há aqueles que dão suporte, como acontece hoje. Israel está lutando contra o Hamas em Gaza, está lutando também contra o Hezbollah, que está atacando Israel a partir do norte, lá do Líbano. São grupos terroristas, mas que na verdade têm por trás de si nações que são inimigas figadais de Israel, como o próprio Irã. É a chamada proxy war, ou seja, guerra por procuração. Israel não está lutando diretamente contra o Irã, mas todos nós sabemos que o Irã é quem patrocina o Hezbollah. O Irã e outras nações que são inimigas figadais de Israel estão então patrocinando esses grupos contra Israel. O Hamas em Gaza, na faixa de Gaza, e também o Hezbollah lá a partir do Líbano. Então, esses povos que vão se unir contra Israel, por ocasião do período tribulacional, na chamada Batalha do Armagedon, vão participar desse julgamento, os seus representantes. Agora, claro que há pessoas que sequer vão estar tomando parte dessa guerra, vão estar distantes, então o julgamento não diz respeito a elas. Mas nós vemos que o resultado desse julgamento, o julgamento dos gentios, fará com que um grupo seja absolvido e tome parte do milênio, como povos naturais, juntamente com o remanescente israelita, os irmãos aí dessa passagem, de Mateus 25, enquanto que aqueles que se posicionarem ao lado do anticristo e contra Israel, os bodes, eles vão inaugurar, aliás, vão seguir o anticristo e o falso profeta, que terão inaugurado o inferno final chamado Guiena. Irmão Ciro, então quer dizer que vai ter um grupo que vai estar no inferno final antes daqueles que vão ser lançados lá depois do juízo final? Sim, aqueles que vão participar desse julgamento das nações, por assim dizer, eles já vão entrar direto no lago de fogo, eles vão para o fogo eterno. Então veja, resumindo, quem participará desse julgamento? Já falei, os bodes, as ovelhas, os bodes representando aqueles que se posicionam contra Israel, as ovelhas, aqueles povos dentre as nações que se alinham e se aliam a Israel, e os irmãos que são os israelitas propriamente, ou o remanescente israelita, como diz Apocalipse 12. Qual será a base desse julgamento? É o que eu acabei de mencionar, não é? O posicionamento em relação a Israel. Como o Senhor julgará os gentios que sobreviverem à tribulação? Então, é o que eu estava explicando também, na verdade, o critério desse julgamento. Em Mateus 25, 32 e 33, Jesus afirmou, e todas as nações serão reunidas diante dele, isto é, do Filho do Homem, o Senhor Jesus, que será o justo juiz naquele dia. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Considerando o que diz o mestre à luz da profecia de Joel 3, os bodes e as ovelhas representam aqueles dentre as nações que terão feito mal ou bem aos irmãos, que é uma referência a Israel. As ovelhas são chamados pelo Senhor de justos por 2 vezes, mas os outros, isto é, os bodes, nenhum adjetivo é mencionado com respeito a eles.
além de bodes, eles não recebem nenhum outro adjetivo. E uma última pergunta aqui para nós seguirmos, e essa pergunta é muito importante: qual será o resultado desse julgamento? As ovelhas serão absolvidas e, portanto, aqui tem um detalhe muito importante que diz que elas irão, as ovelhas irão para o gozo eterno. Veja, Jesus lhes dirá naquele dia: tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. E aí eles vão perguntar: Senhor, mas quando tudo isso aconteceu? E ele dirá: quando fizeste bem a um desses pequeninos irmãos. Ou seja, o Senhor, o justo juiz, explicará aos justos, isto é, às ovelhas, que ao fazerem bem ao povo de Israel, os seus pequeninos irmãos, estavam tratando, na verdade, diretamente com ele. Versículos 37 a 40. O rei dirá aos que estiverem à sua direita, isto é, as ovelhas: vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muita gente confunde isso aqui com o juízo final, achando que Deus vai ali apresentar uma sentença para os ímpios e outra para os salvos. Mas os salvos não precisam de sentença, porque Jesus foi claro a dizer lá em João capítulo 5, versículo 24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, ou não entrará em juízo. O termo juízo aí no grego é forense, é um termo que diz respeito a um tribunal. Então Jesus disse: nunca mais entrará em juízo, já passou da morte para a vida, e não entrará mais em juízo. Isso significa que nunca mais o salvo, aquele que partir para a eternidade salvo, ele não precisará passar diante do justo juiz, perante o justo juiz, para receber uma sentença, porque ele já está livre do juízo, nunca mais ele participará do juízo. Então, qual será então o resultado do julgamento aí das ovelhas e dos bodes? No caso das ovelhas, o Senhor dirá para elas, aqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino. O reino aqui é o milênio. Ah, mas não diz que eles vão para o gozo eterno? Claro, isso aí, a linguagem adotada pelo Senhor é a seguinte: aqueles que são salvos hoje, eles já estão livres do juízo. Mas é claro que eles têm que permanecer na presença de Deus. Se a pessoa vier a se desviar, evidentemente, é claro que ela não vai entrar no gozo eterno. Agora, aqueles que forem fiéis até o fim, eles, no caso desses absolvidos do julgamento dos gentios, eles ingressam no milênio. Claro, eles têm o status, vamos dizer assim, de salvos, porque eles terão sido absolvidos pelo Senhor. Mas você vê que depois do milênio, Apocalipse 20 mostra que Satanás será solto e vai enganar as nações. Isso demonstra que mesmo aquelas pessoas que entrarem no milênio, e também aquelas que nascerem durante o milênio, muitas delas vão se voltar contra o Senhor. Então é importante observar, eu coloquei até aí no roteiro, para onde irão as ovelhas? O termo reino aqui alude ao milênio, conquanto esteja escrito que os justos irão para a vida eterna. Versículo 46. Em contraste com os ímpios, que vão para o tormento eterno. Ou seja, os ímpios já vão para o inferno final, para o tormento eterno, os bodes. Agora, os gentios absolvidos, eles vão para a vida eterna no sentido de que, eu coloquei aí, ao ingressarem no milênio como povos naturais, terão todas as oportunidades de seguirem ao Senhor Jesus Cristo e permanecerem nele. Então, por outro lado, estes, como pessoas comuns, em corpos não glorificados, deverão permanecer fiéis até o fim, como diz a palavra do Senhor. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessário haver essa perseverança. Agora, os bodes, eles irão para o inferno, e aí nós entramos propriamente no nosso assunto. A justiça do rei fica clara aqui, pois o critério para a condenação dos bodes, ou seja, aqueles que se aliarem ao anticristo contra Israel,
será o mesmo usado na absolvição das ovelhas, o tratamento dispensado a Israel. Como vemos em Apocalipse 9:21, os condenados terão muitas oportunidades ao longo do período tribulacional e não vão se arrepender. Por isso eles vão ouvir da parte do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todos os que passarem pela tribulação de 7 anos e sobreviverem terão sido testados, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, né? A grande tentação, ou o grande teste que virá sobre todo mundo. O termo ali, peirasmos, não é? Fala de um grande teste, de uma grande provação. É a grande tribulação, ou o período tribulacional de 7 anos, que também é chamado de tribulação de maneira geral, e grande tribulação, mais precisamente, é a parte final, não é? A segunda metade desse período de 7 anos. É claro que nós também muitas vezes usamos o próprio termo grande tribulação numa referência aos 7 anos. Mas, mais precisamente, grande tribulação é uma referência à fase final. Os gentios condenados, então, desse julgamento das nações, ou desse julgamento dos gentios, que é apenas uma consumação, não precisam comparecer novamente ante o trono branco. O fogo eterno e o tormento eterno, aí mencionados, são termos que correspondem ao Guiena e ao lago de fogo, designações do mesmo local. Amém? Espero ter podido ajudar você, mas eu insisto, você que deseja entender melhor, você viu que eu expliquei aqui de maneira bem rápida, mas se você quiser uma pormenorização, olha aqui o roteiro. Uma parte apareceu na tela aí, ó, mas olha aqui o roteiro completo. Você tem bibliografia, você tem o detalhamento de toda essa doutrina. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.